dia para alguns, boa tarde para outros e para outros ainda boa noite. É, Meu nome é Wilson, eu faço parte do Corpo de Trabalhadores do NEOV e mais uma vez, com muita alegria, estou aqui com vocês. E esse foi um pedido do NEOV que nos pediu para fazer um vídeo, nesses dias de pandemia, onde estamos todos presos dentro de nossos lares, com nossos familiares. E diante dessa pandemia, o que vem acontecendo? Eu venho percebendo nas redes sociais e também assim em conversas pelo WhatsApp com familiares, as pessoas se questionando muito, dizendo que essa pandemia é vamos dizer que é uma punição divina, né? Que essa doença é uma punição divina e que é a mão de Deus que vem pesando sobre a humanidade. Eu questionando isso, em mim mesmo, procurei fazer uma reflexão e eu queria fazer essa reflexão agora junto com vocês. Então, diante dessa pandemia e de todos desses questionamentos, a gente pode fazer a seguinte pergunta: Deus nos pune? Será que Deus pune os homens? E para a gente entender se Deus nos pune, a gente tem que primeiro tentar entender o Criador, E quando eu digo em Criador, eu estou pensando em abrir o nosso leque e pensar em Deus como o Criador do Universo. E o que seria Deus, o Criador do Universo? Se nós pegamos a ciência hoje, com todos os telescópios, com todos os observatórios, com tudo as sondas e todos os apetrechos que nós temos espalhados pelo universo, a ciência nos diz que nós conseguimos observar no máximo 4% do que possa vir a ser o universo. E dentro desses 4%, olha quanta coisa eles conseguiram observar. Foram 2 trilhões de galáxias, tá? Cada galáxia tem em média 10 milhões de estrelas. Nós sabemos que o Sol é uma estrela e normalmente é uma estrela que tem vários planetas que orbitam em volta. Ou seja, cada galáxia tem em média 100 bilhões de planetas. É muita coisa. E tudo isso, todo esse universo, ele é regido por leis. São leis sábias, são leis imutáveis. Qualquer mudança nessas equações, nessas leis que são conhecidas como constantes universais, o universo vira um caos. Portanto, o universo é regido por essas leis sábias, E nós, o livro dos Espíritos, os Espíritos, na verdade, através do livro dos Espíritos, eles nos trazem que existem 2 tipos de leis que regem o universo, que são as leis naturais físicas e as leis naturais morais. As leis naturais físicas, elas são ligadas mais diretamente às propriedades da matéria. Elas estabelecem todas as ações do universo, Desde o macro, que rege os universos, até o microcosmos dos seres unicelulares, ou então do mundo subatômico. Tudo isso é regido pelas leis físicas, leis divinas, leis naturais físicas. Leis da gravidade, da atração, relatividade geral, eletromagnetismo, nuclear forte, nuclear fraca, todas essas leis são regidas por esses princípios divinos. E não podemos, de forma alguma, mexer nessas equações. Qualquer uma que você mexe, o universo vira um caos. E nós temos as leis morais. As leis morais, elas determinam as relações humanas. E no Livro dos Espíritos, eles nos falam de 10 dessas leis morais, que são leis muito importantes nessas relações. Todas essas leis, segundo eles, estão dentro de nós. Elas fazem parte de nós. Kardec pergunta aqui na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles nos dizem, na consciência. Ou seja, essas leis morais, divinas, elas estão dentro de nós. E como que isso acontece? Como essas leis estão dentro de nós? Mas eles nos explicam que é através de um processo multimilenar evolutivo. Levou milhares e milhares de séculos, de milênios, para que essas leis fossem gravadas em nós. E então, para a gente entender isso, vamos fazer um aprofundamento no que eles ensinaram. Então, Kardec ele pergunta aqui na questão 23 do Livro dos Espíritos.
O princípio inteligente, desculpa, o que é espírito? Kardec pergunta, o que é espírito? E eles respondem, espírito é o princípio inteligente do universo. Só que aqui nós precisamos fazer uma ressalva. Aqui eles estão denominando espírito, né? Esse princípio inteligente do universo, não como um ser extracorpóreo, uma individualidade extracorpórea, mas realmente o princípio inteligente que existe no universo, né? Porque eles nos falam que nós, o que nós somos, na verdade? Nós somos esse princípio inteligente, já um pouco elaborado, que já passou por um processo evolutivo, tá? E que nós chamamos de espírito. Somos revestidos por uma matéria sutil, chamada de perispírito, e esse perispírito, quando encarnado, somos revestidos pelo corpo físico. Então, quando nós morremos ou desencarnamos, o que na verdade morre é o corpo físico, mas o princípio inteligente, que é o espírito, e o perispírito, eles são conservados nesse processo, tá? E na questão 115 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte, ó, Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Deu a cada um a missão de se esclarecer progressivamente para a perfeição e a verdade. Mas como esse processo se dá? Eles nos ensinam também. Eles falam que nós passamos por vários reinos. Nós, princípio inteligente, tá? E esse primeiro reino é o reino mineral. Nesses reinos, nós vamos abrigar em nós, princípio inteligente, as leis divinas, tá? Elas começam a ser abrigadas em nós. Então, esse princípio inteligente, quando ele está no reino mineral, o que faz ali naquele reino mineral? Ele começa a condensar energias. Passa milhares de séculos condensando energia. Nós percebemos isso, que existem vários tipos de minerais que têm as suas energias de forma diferente. Uns são magnéticos, outros é até usado algumas pedras, alguns minerais, no tratamento do corpo humano, devido às suas energias, né? E quando essa energia ela já está um pouco mais elaborada nesse processo do reino mineral, ela passa a habitar o reino vegetal, né? E o que acontece com esse princípio inteligente? Ela começa ali a desenvolver percepções, né? Ela começa a desenvolver essas percepções, começa, por exemplo, a se alimentar, ela começa a aprender a se reproduzir, né? Começa a obedecer padrões ali, esse princípio inteligente. Já começa a ter um ciclo de vida, um ciclo onde tem um começo, um meio e um fim, se reproduz, se alimenta. A partir do momento que essa energia, esse princípio inteligente já conseguiu desenvolver essas percepções, ele passa então para o mundo animal, né? O reino animal. E o que acontece nesse reino? As percepções são mais elaboradas, né? A reprodução é mais elaborada, o ciclo de vida é mais elaborado, é tudo mais sutil. Ali nesse reino animal, começa os instintos a se transformar em guias seguros. No reino animal, os animais vivem pelo instinto, é seguro. Ele começa a procurar abrigo, ele começa a ter convívio social. Esse princípio inteligente, então, começa a ter essas leis divinas abrigadas dentro de si, através desse processo evolutivo, reencarnatório, né? O animal, quando ele vai se alimentar, muitos deles têm que caçar, eles têm que elaborar como é que eles vão pegar a presa, eles têm que fazer um cálculo de distância, de velocidade. Tudo isso é evolutivo. Nós começamos a abrigar dentro de nós todo esse processo de conscientização. Já no reino animal, eles já começam a ter um amor rudimentar, né? E ali já tem as individualidades espirituais, mas ainda muito rudimentar. A partir do momento que tem todo um processo, né, evolutivo, o que acontece? Ele passa para o reino hominal. Nesse reino hominal, não começa já como um homem desenvolvido. Começamos lá atrás, há milhares, segundo a ciência, 2 milhões de anos atrás foram descobertos os primeiros fósseis e primeiros hominídeos que tiveram na Terra. Ali começa um processo hominal, onde vai elaborando justamente todo esse processo aqui
de reprodução, de ciclo de vida, os instintos, vai tudo se transformando e ficando mais elaborado. Até chegar ao Homo sapiens, que está na Terra há cerca de 50 mil anos, alguns dizem 50 mil, outros falam 150 mil, bom, mas é mais ou menos nesse período. E aí, chegando no Homo sapiens sapiens, que já tem a nossa estrutura biológica com o cérebro maior, nós começamos a trabalhar o lado do quê? Do amor ao próximo, e essas leis divinas estão mais estabelecidas em nós, né? Então, através desse processo multimilenar reencarnatório, né, nós abrigamos em nós essas leis, ou seja, essas leis estão dentro da nossa consciência. Aí, nós voltamos à pergunta, né? Deus nos pune? Deus, na sua infinita bondade, desde que nós estamos aqui, Ele vem nos mandando, né, através de séculos, grandes emissários, grandes professores na ciência, na filosofia, na medicina, em todas as áreas. Deus nos manda grandes professores, né? E grandes professores espirituais que vieram ainda exemplificar essas leis morais. Nós tivemos Moisés, tivemos Buda, tivemos Maomé, mas eles eram apropriados àquele tempo, para aquelas pessoas poderem compreender o que eles passavam. Então eles vieram como um professor que vem ensinar o beabá. Ele não vai ensinar além do que as pessoas podem entender. A mesma coisa aconteceu com o grande mestre Jesus. Os espíritos nos dizem que Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve na Terra. Segundo os espíritos, quando a Terra estava se formando, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito que estava aqui elaborando o planeta. Então, quando Jesus se faz carne, se ele vem aqui, Jesus poderia ter falado de qualquer coisa, de física, de astrofísica, só que Jesus se limitou a ensinar para nós, nos trazer justamente aquilo que nós poderíamos compreender, que era o básico. Se você pega um professor da faculdade e põe ele no prezinho, ele não vai passar a matéria da faculdade, ele vai passar a matéria do prezinho, mesmo ele tendo todo o conhecimento. E assim Jesus foi com nós. E Jesus foi nos chamando a atenção para isso. Então, na verdade, o que nós achamos que é punição divina, não é punição. Deus não pune ninguém. O que na verdade acontece é a nossa falta de percepção, a nossa falta de consciência perante as leis divinas. Quando nós começamos a degradar essas leis, ou seja, sair fora das leis, essas leis vêm nos cobrar, né? Então não tem punição de vida, jamais Deus pune os seus filhos. Só que as leis, elas seguem o seu curso naturalmente. Vamos pegar essa pandemia de Covid aqui. O vírus, ele é uma coisa que vai atacar os corpos de acordo com aquilo que está dentro das leis estabelecidas pelas leis naturais, né? Então, por exemplo, vai entrar num corpo, um corpo que está mais forte, mais saudável, ele vai resistir. Já aquele corpo que não está tão saudável, ele vai sofrer mais e alguns até vão sucumbir. Mas isso não é uma punição divina, isso aí faz parte de um processo natural. Aí nós entramos aqui no Livro dos Espíritos, por exemplo, você pega aqui, ó, Lei de Sociedade. O resumo da Lei de Sociedade é o seguinte, o forte, tá, tem que amparar o fraco. E a nossa sociedade faz isso? Nós não fazemos isso, né? Você vê, se essa doença, quando ela foi detectada lá em toda a sociedade mundial, fosse uma sociedade mais humana, mais justa, nós estaríamos preocupados em não deixar que isso crescesse da forma como cresceu. Mas cada um ficou pensando nos seus problemas. Cada um de nós deixou o barco correr como nós fazemos no nosso dia a dia normalmente. Está pegando fogo lá na China, lá na casa do vizinho. Então, para mim ainda não é importante. Só foi importante na hora que o fogo bateu dentro da minha casa. E nós agimos assim todos os dias. Então, nós temos que procurar voltar os nossos olhos, a nossa consciência, justamente para as leis de Deus, para as leis divinas, e saber que elas são imutáveis, né? Você pega aqui, por exemplo, pelo momento que nós estamos passando, você pega a lei de destruição, né? Ele fala assim, Deus, ele renova os seres como renova os mundos. Ou seja, nós nesse momento é um processo de renovação, né? Por mais difícil que seja, ele está nos convidando a compreender essas leis divinas. E normalmente o que nós fazemos? Nós abrimos mão da nossa compreensão, né? do nosso dever perante essas leis e colocamos a culpa em Deus.
Então a gente tem que pensar nisso. Olha só, uma coisa básica, a OMS está pedindo para que todos fiquem em casa. Você sai na rua, você vê a quantidade de pessoas que estão passeando na rua. Existem as pessoas que não podem, que estão trabalhando, e estão preocupadas com essa situação. Mas tem pessoas que você vê que não está nem aí, fazem propagandas para que as pessoas saem na rua. Pessoal, o negócio é sério. Se a gente não tomar conta da nossa responsabilidade, depois não adianta culpar a Deus, né? Então, nós temos que ser responsáveis por isso. Então, Deus não pune ninguém, tá? E para a gente entender isso, né? E para a gente terminar esse nosso raciocínio, eu peguei justamente uma passagem do nosso Divino Mestre Jesus, que ele fala assim: vinde a mim, todos que andais em sofrimento, eu vos achais sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus está nos convidando novamente nesse momento de dificuldade para que a gente olhe para as leis divinas, porque o que é o jugo? É justamente as leis que ele passou de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos amar ao próximo e amar a Deus, né, nós conseguiremos vencer não só a pandemia, mas outros problemas que certamente virão naturalmente. Então, vamos seguir o que o Cristo nos ensinou, a amar a Deus e amar ao próximo. É isso.